Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nessa noite, no nome de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse domingo. Domingo passado eu não pude vir, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Domingo passado eu estava lá online também. E só se a gente não puder mesmo, porque não é bom não. Se puder estar aqui, é melhor estar aqui, na verdade, né? Assisti lá do culto online, mas eu falei, Senhor, eu queria estar lá, né? Mas eu estava com Covid aí, não podia estar aqui, mas agora eu estou bem, já não estou mais, como diz o outro, infectado, já estou liberado. E essa semana que passou aí foi uma semana bastante de busca, né, de dificuldades, mas bastante de muita comunhão com o Senhor. E domingo eu vi o culto de lá, foi uma bênção a gente poder, né, compartilhar online, mas não é muito bom não, irmãos. Pastor José pregou, foi uma bênção sobre confiar em Deus, amém? Amém. Nesses dias, nessa noite nós estamos nesse ambiente, nós temos o privilégio de estar aqui, irmãos, porque servimos ao Senhor, e isso é maravilhoso. Para quem tem um certo discernimento espiritual, o céu está pesado, o ar está negro, e nesse momento as pessoas estão verdadeiramente cultuando a carne, e há muito pecado no ar nesse Brasil nosso. Há muita gente, infelizmente, fazendo o que não queria fazer, tomando decisões que não queria fazer. Tem muito crente desviando, tem muita gente, infelizmente, não suportando, né, as tentações e abrindo mão, né, do seu propósito, do seu chamado, e desistindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu quero que você se sinta feliz pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, né? Porque nós estamos aqui, não porque nós falamos só, não é isso. Nós estamos aqui porque somos livres. Nós somos livres do pecado, nós somos livres das trevas, nós somos livres, irmãos. Graças a Deus, Deus tem essa graça para mim e para a sua vida. Amém, irmãos? E hoje eu quero te ensinar, eu quero que você fale para o seu irmão, fala para ele, por favor. Não fala assim, por favor, meu querido. Não fala assim, por gentileza. Fala assim, conversa comigo não. Fala assim, não comenta agora não. Fala assim, eu preciso acessar essa palavra hoje. E se você conversar comigo, você vai me tirar da sintonia. Fala assim, eu vou entrar na sintonia da tua palavra nessa noite. Fala assim, eu quero nessa noite me sintonizar. Tem essa palavra? Tem, irmãos? Tem? Tá ligado ou não? Fala assim, na rádio de Deus. Fala, irmão, na rádio de Deus. Fala, eu vou receber algo lá direto do céu para mim. Eu quero ministrar hoje, eu tenho certeza que o que o Espírito Santo de Deus está para fazer na sua vida é algo poderoso. Então, se você ficar comentando, conversando com o irmão, tem duas coisas. Que acontece com o pastor que me discipulou, ele falava, eu não entendia quando eu não pregava. Fala assim, quando eu não pregava, fala assim, quando eu não pregava, eu não entendia algumas coisas. Não, você consegue falar com mais firmeza assim, quando eu não pregava, eu não entendia algumas coisas. Duas coisas que ele falava, sobre conversar no culto, e tinha hora que ele falava a pregação e ficava olhando para a pessoa que estava só conversando no culto. Porque tem gente que só vem para conversar, não sei para que veio. Tá entendendo? Ele falava assim, e eu ficava do jeitinho que você estava aí, sem entender. Quando eu comecei a pregar, eu entendi o que ele estava falando. E ele falou assim, que outra coisa é falta de educação. Fala assim, falta de educação. Ele falava, eu também falava assim, não entendia. Você também não entendia. Eu não entendi, ele falava assim para mim. Quer dizer, para a igreja. Ele falava assim, quando você levanta, quando você está conversando com uma pessoa, eu estou conversando aqui com o Natanael, não estou? Nós estamos conversando num diálogo, não está? A resposta, não estamos assim, não estamos? Estamos com quem? Com quem? Estou conversando com ele, não estou? Sim. De repente, fala assim, de repente, o Natanael, fala assim, o Natanael, culpa ele hoje. Fala assim, o Natanael. Fala assim, de repente o Natanael levanta, vira as costas para mim e vai fazer alguma coisa. O que é isso? Nós faz isso várias vezes no culto. O pastor está pregando, você levanta e sai. Ele falava isso. E eu nunca entendia.
Depois que eu comecei a pregar, eu entendi a importância disso. E quando eu comecei a entender, o que eu entendo com isso? Entenda isso, quando você está conversando, aí ele explicava, ele era violento no negócio. Quando você está conversando, o pregador tem como saber? Hã? Quando você está conversando, aí tem como o pregador saber? Tem como? Hã? Você está conversando com a pessoa do lado, tem como ele ter o discernimento? Jeová passar a revelação e ele saber? Hã? Tem como? Tem não, irmão. Se a pessoa estiver conversando ali, eu não sei o que ela está falando. Sei, daqui? Não, eu estou liberando, eu estou na sintonia, sim ou não? Sim. Quando ela começa a conversar demais, e está lá conversando, não está prestando atenção em você, o que você faz? Sabe o que ele fazia? Ele parava. A pessoa dava uma olhada. Que jeito que a pessoa olhava para ele? Quando todos olhavam. Lá era 700 pessoas num culto fraco. Ele fazia isso. Ele parava e olhava. Quem já tinha levado uma olhada, fazia de novo? Eu já levei. Eu já levei a olhada. E ele tinha uma barbona, misericórdia dele. Tem. E ele falava isso, e eu achava interessante, e não fala comigo, entendia. Até começar a pregar. O que você quer dizer com isso, pastor? Fala comigo assim, tem coisas. Fala assim, tem coisas que estão disponíveis. Fala, tem coisas que eu preciso buscar. Entenda isso, fala assim, a busca é o acesso. Fala assim, a busca é o acesso, é pegar. Tá entendendo isso aí? Tem coisas que estão, fala comigo, disponível. Entenda isso, você tem um telefone na mão, sim ou não? Sim. Você está usando tudo aquilo que está disponível desse dispositivo? Você consegue, na verdade, usar tudo aquilo que os aplicativos te oferecem? Na verdade, no tempo de vida que você tem em seu celular, você não usou 10% daquilo que está disponível para você. Você não sabe ainda, nem, principalmente se for iPhone. Irmão, tem aplicativo para organizar a sua vida inteira. É a agenda, é emagrecer a hora que você dorme, a hora que você acorda, aquele costo que você tem, quantos passos você deu. Tudo, você está entendendo? É tudo, irmão, tem tanto acesso. Mas você está usando tudo. Por quê? Então eu entendo, no culto você passa por esses dois processos. Está tudo disponível. Fala assim, tudo está disponível. Tudo está disponível. Fala assim, mas existe pouca busca. Mas existe pouca busca. Você já pensou para pensar que só no momento do louvor tinha várias coisas disponíveis? Sim. Entenda isso, mas o quanto foi buscado? A busca, entenda isso, ela gera o acesso. Por isso que a Bíblia fala, começa falando o quê? Buscar-me-eis e me... Quando? Buscar de que jeito? De todo o quê? De todo o vosso coração. Entenda isso, irmãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a busca, fala assim, envolve energia. Envolve energia. Entenda isso. Quando você quer saber uma coisa, você começa o quê? A buscar. E quando você quer muito, você começa a buscar. Fala assim, até fala, descobrir. Hã? Sim ou não? Você já viu uma mulher stalkeando o marido? Hã? Você já viu uma pessoa stalkeando a outra? Ela vai entrando, irmão, e buscando uma coisa na outra, umas coisas na outra, até o quê? De onde é a raiz do negócio? Sim ou não? Pode ter 1 mês, 5 anos, 10 anos, não interessa, irmão. A busca, entenda isso, ela é a chave para o acesso. Entenda isso, esse ambiente, fala comigo, é um ambiente de busca. É um ambiente de busca. O que eu vim fazer aqui? Eu vim buscar aquilo que está sendo, o que? Fala assim, liberado, oferecido. Entenda isso, eu não preciso buscar muito, eu só preciso, falar assim, ter um foco. Eu só preciso ter um acesso, entende isso? Qual que é o aplicativo que você mais buscou hoje? Confesse sua obra. Deixa de bobeira, Facebook, Instagram. Sim ou não? Teve muito acesso, muita busca? Sim ou não? E o que é essa? Fala comigo, estava disponível? Está disponível? Sim ou não, irmão? Está disponível ou não está? Então entenda isso, irmãos. Tudo aquilo que está disponível, que é buscado, é acessado. Não sei se está perto. Nós até quarta-feira vai ter muita coisa disponível e muita busca. E muito acesso. Amém. Está entendendo isso? Está entendendo isso, irmãos? Até
uma quarta-feira, pega essa visão. Tem muita gente, tem muito acesso, irmãos. Vai ter muita busca. Entenda isso, vai ter muita coisa disponível. E é tudo no pecado, na carne, no paganismo, na festa, na verdade, do pecado, a carne, irmão. Ela está gritando, entenda isso. Entenda isso, irmãos. Então quando eu entro nesse ambiente, eu preciso entender e discernir que o que está disponível e o que eu tenho que buscar. Porque se a busca, fala comigo, ela gera o quê? Acesso. O que você veio acessar hoje? Hã? O que você veio acessar hoje? Eu estava naquele canto ali, eu acessei a mim mesmo e foi trágico. Quem já acessou a si mesmo? Eu estava ali e acessei a mim mesmo. Eu acessei a mim mesmo, chega e me deu um calafrio. Renga, vai ser ruim lá no inferno. Disponível e busca gera acesso. Comecei a acessar ali, logo eu acessei e eu acessei a área, fala assim, incredulidade. E ela começou, vai dar ninguém, hoje não vem ninguém, hoje misericórdia, pode esperar, é um horrível. De lá você vai perdendo, fala assim, o sentido daquilo que eu vim fazer. Pegou a visão? Acontece com qualquer um. Por isso que é ruim acessar a si mesmo. É quando você acessa a sua carne, suas limitações, suas fraquezas, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, aquilo que não tem jeito de fazer, aquilo que não vai acontecer hoje, nem agora e nem o ano que vem. É horrível. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas quando eu acesso, fala comigo, a presença. Fala só pela fé. Entenda isso, irmãos, é duas coisas, entenda, disponível, você vai gravar isso aqui, disponível e... Não, aquilo que está disponível é aquilo que eu tenho que, fala, buscar. Fala, a busca gera o acesso, você entra. Está entendendo esse mistério, irmãos? Então, quando eu entrei aqui, eu comecei a buscar a minha realidade. Fala, a minha realidade. Fala, é horrível. Sim ou não? Você queria estar aqui na sua realidade? A maioria queria estar numa praia. Na sua carne sim, sim ou não? Um resort top? Hã? Tudo aí inclusive? Nossa, os irmãos já até foi embora. Deus não estava querendo já até ir. Calma, irmão, é só uma comparação. Espera um pouco. Acessando a gente mesmo, a gente queria estar na onde? Fora. Entenda isso. Toda vez que você acessa a sua carne, ela te tira de Deus e te coloca nas coisas naturais. A minha carne nunca vai me levar à busca de Deus. A minha carne nunca quer orar. A minha carne nunca quer, na verdade, buscar. A minha carne nunca quer ler. A minha carne nunca quer jejuar. A minha carne nunca pensa em Deus. Ela nunca vai querer Deus. A carne não converte. Falou que é carne. Não tem esse negócio, irmão, de o irmão é ungido. Não, irmão. Carne é carne. E a carne não. E ela limita contra o quê? Contra o Espírito. E o Espírito limita contra. E isso acontece num culto natural como esse. Num culto natural a gente quer acessar. Entenda isso, irmãos. A gente quer acessar lugares que não eram para acessar. Entenda? Eu entro num culto que é espiritual e quero acessar na minha mente coisas naturais. E Deus ficou olhando e fala, não é o caminho, é por aí não. Aí não vai rolar não, não vai dar certo aí. O que é isso, pastor? É quando a palavra vem eu começo a pensar no meu, fala natural. A palavra só move quando você começa a pensar pelo espiritual. E pensa pelo espiritual quem pensa pela fé, irmãos. Não tem como eu pensar no natural, entenda isso, irmãos, e acessar o sobrenatural. Não tem como eu pensar, entenda isso, irmão, do natural e acessar o espiritual. Não tem como. Nessa noite eu vou te dar uma aula sobre entrando na presença. Eu vou te ensinar como é que entra nessa presença. Essa pregação tem mais ou menos umas 72 horas de estudo, de leitura. Isso aqui é um ensino, eu vou te ensinar a entrar. E o que nós fazemos na presença. Então você vai apanhar, infelizmente. Eu vou pegar um personagem para nós bater, que é o Moisés. Eu amo bater no Moisés. E eu vou pegar Gideão para nós bater. Para me te ensinar como que a gente é atraído pela presença,
E quando a gente entra na presença, o que acontece? Porque tem gente que acha que cantar na presença, irmãos. Irmão, na presença de Deus, entenda isso, é um mistério muito grande. Sim ou não? Moisés, na presença de Deus, ele falou não para Deus e falou que não ia, e falou assim: leva Arão, que ele é bem melhor do que eu para falar. A gente na presença de Deus é expert em falar não. Não, eu não quero sentir, não, eu não quero adorar, não, eu não quero buscar, não, eu não quero cultuar. Eu briguei com meu marido hoje, eu não estou bem. Eu não vou cantar porque eu não estou legal. Eu discuti com meu esposo, eu não estou bem. Não, Deus, eu não vou fazer. E você está na presença de Deus. Quanto mais de quem? Dos homens. Eu vou te ensinar o que é entrar na presença do Eterno e como nós nos comportamos nessa presença. Olha o que diz o texto de Êxodo. Abra aí, Ed, para nós. Vamos começar no nome de Jesus. Aleluia, sou Deus poderoso. Aleluia. Tema da mensagem: atraídos pela presença de Deus. E o que acontece quando eu entro na Presença. Quantos querem que a presença de Deus tem o poder de nos atrair, irmãos? Quantos querem que a glória de Deus tem o poder de nos Atrair. Quem viu aquele culto que está durando lá um tanto de dias já, aquele culto? Pode chamar de avivamento, culto, se vocês quiserem falar, porque é uma briga louca, o povo está falando uma bagunça que é negócio lá. Mas quem já viu aquilo lá? Quem já viu na internet? Glória a Deus. Já viu? Aleluia. Aí entenda isso, aí tem gente que fala assim: nossa, podia ser aqui no Brasil, podia ser aqui na igreja. É, irmãos, eles estão num culto contínuo, irmãos. Porque não existe, irmãos, presença sem busca e sem presença sua. Está entendendo isso aí, irmãos? Então, se tivesse um culto 7 horas da manhã aqui, pensa nisso. Pensou nisso? Meio-dia outro culto, 3 horas outro culto, 5 outro culto, 7 outro culto. Está entendendo o mistério, irmãos? Pegou a visão? Pegou aí? Quantas vezes as pessoas tinham que estar aqui? Sempre assim girando? Entende isso? Avivamento não vem sem entrega. Nada com Deus é sem entrega. Tem que estar entendendo o mistério, irmãos? Então isso eu quero te ensinar, que a presença de Deus ela tem o poder, fala comigo assim, de nos capturar, de nos atrair, irmãos. É a palavra, o poder da palavra, da presença de Deus. Quem já sentiu a presença do diabo? Quem já sentiu, irmão? A presença do Satanás. Você levantar na madrugada assim, de repente dá aquele calafrio e você fala: sai, Satanás dos infernos, tem alguma coisa errada aqui. Quem já sentiu? O ambiente muda, sim ou não? Sim ou não? E quem já sentiu a presença de Deus? Como que a gente explica sentir a presença de Deus? Como que a gente explica? Pastor, eu senti a presença. Eu senti o quê? Um arrepio. Sim ou não, não é? Tem uns que, pastor, eu comecei a tremer, eu não tinha o controle. Quem já sentiu? Quem já falou assim? Sim ou não, irmão? Quem já falou assim: pastor, eu comecei a chorar, eu chorava, eu senti a presença de Deus. Quem já viu isso também? Então entenda, a gente explica entrar na presença em algumas coisas, na verdade que são só, fala comigo, que estão disponíveis, que são acessos, na verdade que são buscas que geram acessos, irmãos. Eu quero te ensinar hoje o que acontece e por que Deus te atrai para que você entre na presença dele. Porque eu tenho convicção que nesses dias, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, porque a gente procura coisas na Bíblia para cumprir, já cumpriu, sim ou não? Sim. Não tem nada para cumprir mais. Mateus 25, princípio de 12, você vai até lá, 27, sinais de guerra. E lá no finalzinho ele fala: quando é todas essas coisas acontecer, ainda não é o fim, mas anuncia que eu estou às portas. Quem pegou? Então nós estamos vivendo aí, irmãos, o princípio das dores, ele está completo, já está. Pai contra mãe, no céu, sinal, na terra, terremoto. Sim ou não, irmão? Terremoto agora na Turquia. Hoje eu vi uma criança, quem viu essa criança que foi resgatada? Foi hoje, né, Josi? Ela foi, a pastora Josi me mostrou hoje, a criança foi resgatada depois desse tanto de dias. E o repórter perguntou para ela assim: como que você suportou todos esses dias? Debaixo dos escombros, debaixo daquela pressão. Eu lembrei da palavra sobre pressão. Sobre aquela pressão, e ele falou: e você passando sede de fome, como que você ficou? Ele falou assim: não, deixa eu te falar. Era uma menina, né? Ela falou assim: deixa eu te dizer, em tempos, um homem de branco me dava água e pão, e me dava comida. Pensa nisso, irmãos. Ainda tem anjo de Deus na terra, igreja. Ainda tem mover de Deus na terra. Ainda tem presença de Deus na terra. O Espírito Santo ainda está em nós, irmãos. Então eu creio que de repente na sua casa Deus pode abrir uma
uma presença e você começar a entrar na presença. E dentro da presença você começar a sentir algo diferente. E Deus falar com você, irmãos. E Deus fazer algo na sua vida maravilhoso. Olha que coisa forte. Êxodo 3, Ed, olha. E depois 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote aonde? Em Midian. E levou o rebanho atrás do quê? Entenda isso, tem crente que fala assim, pastor, eu estou na onde? Moisés foi para onde? Depois de 40 anos você conhece atrás do deserto. Porque tem crente que fica e reclama, pastor, eu estou num deserto. Deserto é o lugar onde Deus forma o crente, onde Ele prepara para grandes missões. É onde o povo vê milagre, onde o povo vê sinais, onde tem nuvem, tem fogo, onde tem pão caindo do céu. Deserto é lugar de provisão, é lugar de milagre. Só que depois de 40 anos, Moisés foi para onde? Eu nem sabia que existia isso, irmão. Mas eu não quero ir lá, não. Quer ir lá, irmão? Atrás do deserto? Você está sabendo que o deserto tinha atrás? Você parou para pensar nisso aí? Atrás do quê? Meu Deus. E chegou ao monte do quê? Você não pegou a visão até agora? A revelação está lá, pega lá. Você não está pegando até agora. Atrás do deserto é o quê? Você quer sair do deserto, tem que passar aí. Está entendendo a missão? Você está entendendo a visão? Entenda isso, para sair do deserto tem que ir para esse lugar. Monte de Deus é onde você recebe a missão. Para sair do quê? Daquele deserto, que ele iria para o Egito, para depois voltar para onde? Você quer ser o maior líder da terra? Hã? Você vai ter que passar 80 anos no deserto. Já largou de mão, né, irmão? Não quer mais, né? Já ficou muito sofrido, né? E depois no final do ministério ele fala, você não vai entrar na terra. E ele ainda fala, Moisés, não toque mais nesse assunto, porque tem coisas que Deus não quer conversar com você mais. Você está insistindo à toa. Falou, Moisés, nós somos amigos. Não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar na terra e eu vou te matar antes. Pronto. Passou os anos. Fala, passou os anos. Moisés, 120 anos, Deus falou, Moisés, sobe no Monte Nebo. Lá eu vou te matar. O que ele fez? Por quê? 80 anos de deserto faz você obedecer qualquer coisa que ele te pedir. Versículo 2, irmãos. 80 anos de deserto faz você obedecer qualquer coisa que ele te pedir. Apareceu quem? O anjo do Senhor. Quem quer nisso, irmão? Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não... Fala comigo assim, Deus traçou um plano. Deus traçou um plano para Moisés. Fala assim, Deus tem plano. Deus tem plano. Fala comigo, Deus é Deus de plano. Deus é Deus de plano. Não, o plano que Deus tem para a sua vida é não perder o controle. Se você quer isso. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou falando para você que Deus tinha um plano para atrair Moisés. E o plano de Deus era essa sarça. Porque esse capim, fala comigo, era comum. Depois de 40 anos lá nessa terra, ele já tinha visto aquele capim várias. Ele falou, eu dou aquela sarça diferente. Por quê? Porque ela queima e não se... Ela não apaga, entenda isso. O fogo não apaga e não consome, fala o capim. O que Deus está explicando? Que tem hora que Ele faz queimar o natural no espiritual. E não te mata e não te consome. É quando o fogo de Deus desce, entra no natural. O mega é quando Deus faz que dos seus ministros Ele faz labaredas de fogo. Aleluia, irmão. Quem está entendendo o mistério? Então aqui Deus, fala comigo, Deus tem um plano. Fala assim para mim nessa noite. Fala, Deus tem plano. Para me atrair nessa noite. Fala comigo, Deus é Deus de planos. Fala para o seu irmão, Deus tem um plano para sua casa. Fala para ele assim, Deus tem um plano para os seus sonhos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que nos últimos dias ele seria derramado sobre toda. E os velhos teriam o quê? Sonhos. E os jovens teriam visões.
Entenda isso, nós estamos vivendo esses últimos dias. Entenda isso, fala assim, está disponível isso aí. Fala, essa promessa está disponível, mas precisa ser buscada para ser acessada. Pegou a visão aí? Quem pegou? Então entenda, Deus fala comigo, traçou um plano para pegar o Moisés e atraiu o Moisés. Irmão, isso aqui é muito poderoso, porque quando eu entro num culto como esse, eu acho que eu venho num culto comum de religião, porque eu sou crente, todo domingo tem culto, eu tenho que vir. Não, irmão, você veio num culto onde Deus te atraiu para cá. Deus tinha alguma coisa para falar com você nesse tempo de pregação. Talvez você vai pegar só uma palavra, essa palavra que pode mudar a sua história. Talvez você vai entender só um tópico, esse tópico pode mudar a sua história. Talvez você vai entender, irmãos, uma chave, essa chave que pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Aleluia. Versículo 3, olha que forte. Moisés disse, o que ele fala? Agora virarei para onde? Para lá. E verei o que é essa grande? Porque a sarça não o quê? Fala assim, se queima. A sarça não o quê? Versículo qual? Versículo 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça não o quê? Fala comigo, não o quê? Entenda-me isso. Isso aqui é muito forte. Não existe plano de Deus para a sua vida, para a sua casa, que não gere atitude para você, para com Ele. Todo plano de Deus para mim e para você vai gerar atitude. Entenda isso. A Bíblia fala que Moisés virou para quê? Para ver, sim ou não? Virar é mudança de destino, mudança de propósito. Ele viu a sarça. Quando ele viu, não queimou, ele virou e foi. Deus primeiro atraiu, depois gerou em Moisés uma atitude. Não existe nenhum plano de Deus para a sua vida sem uma atitude sua. Ah, pastor, Deus tem um plano, não faço nada. Então entenda, não vai funcionar. Não vai dar certo. Não tem jeito. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me usasse, eu queria tanto que fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, mas você não está tomando atitude. Sem atitude, entenda isso, não tem cumprimento de plano. Se Moisés só olha e só acha interessante, não vai te acontecer alguma coisa. Não, irmão, porque entenda isso. Deus, para fazer na minha e na sua vida, Ele quer a minha e a sua ação. Não existe milagre sem participação minha e sua. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Ele virou e falou, agora eu vou virar e vou para onde? Fala assim, para o rumo da sarça. Fala mudança de destino. Mudança de rumo. O que você está fazendo aqui? Mudança de destino. Mudança de rumo. O que você está recebendo? Uma chave. Se você pegar e falar, está queimando algo na direita. Na esquerda é paia, né, irmão? Na direita. Está queimando algo na direita. Sarça está queimando na onde? Entenda isso. Se Deus te der uma revelação e você ver e mudar a direção e começar o quê? Fala comigo, caminhar. Fala, eu só preciso. Fala, começar a. Fala, caminhar. O que Moisés fez? Só começou? Para onde? Para sarça. Porque o plano de Deus era o quê? Atrair Moisés. Entenda isso. Todo plano que Deus traça não tem falha. Está entendendo o mistério, irmãos? Todo plano que Deus traça não tem falha. Entenda isso, irmão. Todo plano de Deus que Deus ele arquiteta não tem como dar errado. Entenda isso. Quando Moisés foi, ele foi atraído. Ele tomou, fala comigo, uma atitude. Fala comigo, é a coisa mais difícil. É nós tomar o quê? Atitude. Por quê? Porque num culto como esse, Deus está esperando de você várias atitudes, não só uma. Deus está esperando de mim várias atitudes, e não só uma. Geralmente as atitudes que nós tomamos é de não acreditar, de não crer. Nós temos duas opções, ou nós acreditamos ou nós não. Eu tenho duas opções, ou eu creio ou eu não. Eu tenho a decisão de crer sim ou não. E eu tenho a decisão de não acreditar. E essas duas decisões falam assim, vai mudar tudo. Por quê, pastor? Porque uma decisão te tira de um lugar e coloca no outro. E uma decisão te deixa no mesmo nível. E você nem vê. Você nem percebe o que está acontecendo. Até agora Moisés não entrou e já aconteceu esse tanto de coisa. Você pegou a visão, sim ou não? Um tanto de coisa que acontece num culto. Quando tem presença disponível e não tem busca para gerar acesso. Quem já foi embora do culto grilado? Eu.
Levanta a mão e me apresenta. Já fui embora do culto. Ah, não, eu queria ter ouvido outra coisa. Ah, não sei o que. Ah, não, isso, ah, não, aquilo. E eu só fiquei com coisas disponíveis, não busquei nada e não acessei nada. Porque quem muito reclama, entenda isso, não faz. Quem é bom para criticar, geralmente não presta para mais nada. Você nunca viu um crítico construir nada, ele não tem nenhuma obra feita, ele só sabe o quê? Criticar. Está entendendo o mistério, irmãos? Você já viu algum crítico construir alguma coisa? Ah, pastor, uma crítica construtiva. Você construiu alguma coisa, amigo? Não, então não é construtiva. Como é que você está dando uma crítica construtiva se você não fez nada daquilo que você está falando? Então não existe crítica construtiva de quem não fez nada. É só olhar para você no espelho. Estou criticando alguém que eu nunca construí naquilo que eu estou criticando. Eu nunca fiz isso. Pegou a visão, irmãos? E nós só está na presença, ainda nem entrou. Fala para o seu irmão, ainda nem entrou. Fala comigo toda vez. Você tem uma atitude de caminhar para a sarça. Deus vai falar. Quem veio aqui hoje para Deus falar? Quem quer que Deus fala hoje? Nós que é pentecostal gosta que Deus fale isso que te digo, né? Não é assim? Na revelação, não é? No profeta, né? Que a gente gosta, não é? Ô manto de mistério, labaxeire, canta, lá, filho, é isso que te digo. A gente é assim, não é? Gosta ou não gosta? Aí Deus fala, tem que me agradar de ti. A gente, oh meu Deus. Tá só a capa e Deus tá falando. Irmão, tem umas revelações que eu falo, pura conversa fiada. Uma vez a mulher falou assim, filho, você tá... Irmão, tava buscando ela nada, tava tudo travado. Eu vejo seus lágrimas na madrugada. Eu falei, não é eu não, que eu não orei nada. Errou o endereço, não sou eu, tenho certeza que eu não tô orando, cara. Mas eu fiquei humilde, escutei tudo, falei, ô Jesus, podia ter sido o Senhor mesmo de verdade, porque eu não tô buscando, não tô orando. Como é que tá falando desse negócio de madrugada? Eu tô só a capa da gaita. Não tô aguentando é nada. E eu tô viçado lá na madrugada. Tchau, aqui orando, irmão. Tava vendo Netflix, que mano é orando. Para ver se minha cabeça melhorava. Está entendendo, irmãos? Eu estou falando disso, eu estou falando que toda vez que você toma uma atitude, Deus fala assim, Deus fala. Deus fala. Irmãos, por muito tempo eu busquei ouvir. Quem já buscou ouvir a voz de Deus? Eu não estou falando pelo profeta, eu estou falando, irmão, quem já ouviu a voz de Deus na palavra? A palavra abrir, você fala assim, vixe, é Deus falando. Quem já teve essa experiência? Você abrir a Bíblia e a Bíblia falar, você fala assim, meu Deus, não tem como não ser o Senhor. Um dia eu estava aflito, aflito. Um dia eu estava aflito, peguei uma Bíblia nova que eu nunca tinha usado, uma Bíblia de Jerusalém. E eu falei, Deus, eu orei, chorei, falei, Deus, você vai falar comigo. Uma Bíblia não riscada, não usada, uma Bíblia de Jerusalém, travada, selada, pregada. E eu falei, Senhor, fala comigo. E joguei assim, bati a mão, pum, abriu, caiu. Irmão, aí é Deus. Está no versículo certinho. Aquilo trouxe alívio, trouxe alento, trouxe conforto, trouxe exortação, porque Deus nunca fala sem exortar, viu? A palavra profética, ela tem que exortar, ela tem que redarguir, ela tem que instruir. Está pegando a visão? Quem pegou? Irmão, essas palavras proféticas, você só está bem, está errado. Nós não é bom assim não. Deixa de bobeira, nós não é bom assim não. Não. Tá tudo top 10, faz, não. Esquece, nós não é bom assim não. Tem que ter algum belozinho. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não estou falando disso, eu estou falando que toda vez que você toma uma atitude, fala assim, Deus vai falar. Deus vai falar. Olha o versículo 4. E vendo o Senhor que Moisés o que? Fala, teve atitude. O que ele teve? Virou pra ver. O que é aquilo lá? Virou? Virou pra ver. Irmãos, a gente não pega os detalhes da Bíblia, é os detalhes da Bíblia que mudam a minha e a sua história. Está entendendo? É só os detalhes da palavra. Se você girar a chave, acabou. O que Deus viu? 40 anos de deserto? Não. Deus viu o sofrimento? O que Deus viu, irmão? Que ele virou. É a chave do culto. Disponível, busca. A busca é a chave do acesso. O que Deus viu? Que ele tomou uma mudança de, rumo. Moisés estava atrás do deserto, fora do monte de Deus. Deus queimou a sarça no rumo do monte. Deus tira Moisés da onde ele estava para ele se direcionar e caminhar, irmãos, para onde? Para o propósito que Deus tinha para ele. E é isso que Deus vai fazer com algumas pessoas aqui hoje. Só se quiser, se não quiser não tem importância, Deus não obriga. Agora quem vai falar? Vendo o Senhor que se virara para ver, brado
bradou. Uau, essa palavra para mim é cabulosa. Fala assim, bradou Deus. Nós usamos muito essas chaves, sim ou não? Quem é de monte, eu conheço todas as chaves. Eu fui em todos os montes, você pensar, em Brasília, em Águas Lindas, qualquer monte, irmão, do Fogo, irmão, Serra das Areias. Você vai falar lá do Colônia. Você vai falar, irmão, do Fogo, da Serra de Umas. Irmão, qualquer monte, você pensar, eu já fui. Nessa região. Nos de Brasília também. Você já viu essa frase, bradou Deus? Sim ou não? E aí, varão, Deus bradou, saiu o pix. É bom, né? Falar, não é, irmão, não é? Sim ou não? Fala aí, e aí, varão? Fala assim, e aí, varão? Fala, irmão, e aí, varão? Deus bradou? Bradou, a bênção chegou. Foi isso que Deus fez aí, ó. Bradou Deus. E ele, do meio da sarça, disse a Moisés. Repete o quê? Moisés. Respondeu o quê? 40 anos no deserto. Atrás do deserto, nunca você não vai estar disponível. Você sempre vai estar disponível. Só porque a gente não está disponível, porque o nosso deserto ainda está curto. Fala pro seu irmão, deixa eu fazer uma mangazeira. Sabe por que você não tomou postura ainda? Porque seu deserto ainda está curto. Sabe por que você ainda não começou a fazer aquilo que Deus pediu? Porque o seu deserto ainda está pequeno. Porque depois de 40 anos você fala, não vou não quero não, nem vou falar com o Senhor. O que ele disse lá? Eis o quê? Moisés sabia que era Deus? Ele vai saber lá na frente. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que você entra na presença e você nem sabe de quem você está. Vamos de novo? Tem hora que a gente entra na presença e não sabe de quem a gente está? A presença. O que a gente tem de espelho para gerar presença? O que a gente usa? Fala música. Música tem poder de gerar presença? Sim ou não? Você ouve Calypso, o que você quer fazer? Dançar um forró, tomar uma, sim ou não? Não é? Escuta um Zé Ramalho, já lembra de um Campari vermelhão com gelo. Ah, doido demais. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Música. Portal. Abre presença. Senta na adoração, o que você quer fazer? Ah, não, hoje eu não estou muito bem. Carnaval, não viajei, não estou na praia. Vi um tanto de foto no Instagram, só gente bonita. Não, eu estou para baixo, pastor. Entrei aqui, mas não senti nem nada. Pastor, muito para baixo. Irmão, é tudo mentira, viu? Que esse Instagram lá, vai nele não, que é bobeira. Tudo mentira, viu? Lá não aceita gente feia nem gente com distração, não. Só os top, viu? Se começar a postar bem baqueado lá, a gente corta. É só coisa boa lá que aceita. Tá entendendo, irmão? A gente entra aqui e não quer acessar o que está sendo gerado. Porque eu não estou bem. Eu estou mal. Eu não viajei. Entendeu isso aí? Eu não tive coragem de estourar o cartão, porque muitos estourou, irmão. Você não tem noção. O que vai virar março? Muitos o cartão cantou, mas cantou no 12. Espera pra você ver. Você não teve coragem de fazer um pacote, gastar 5 mil, porque pelo menos 5 tem que gastar nessa viagem aí, viu? Quem tá entendendo? Então fala assim, presença é gerada. Uau. Fala, presença só vem com busca. E busca gera acesso. O que é isso? Deus fala toda vez, eu creio com isso, que você tem uma atitude para com Ele. Deus falou, sim ou não? Você quer que Deus fale com você hoje? Sim ou não? Seja sincero, você quer mesmo que Deus fale? Você já viu um tanto de coisa que aconteceu? Fala bem, até agora ele não entrou. Mano, tá na presença, custa caro, não é barato não. Pegou a visão aí? A gente ainda só pelo fato de estar aqui, a gente já está na igreja. Já está na presença, sim ou não? Irmão, você entrou na igreja. Até agora tem muita gente nem na presença entrou. Tem muita gente que perdeu a presença do louvor, já passou tem tempo. Tem gente que vem 20 anos na igreja e nunca entra na presença. Tem gente que vem no culto, mas nunca entrou na presença. Até agora Moisés ainda fala comigo, não entrou. E já aconteceu esse tanto de coisa. Talvez você está até pensando, assim, mas como que funciona então? Vou te explicar. Ele vai entrar agora, fala assim, ele vai entrar agora. Versículo 5, Ed, olha ele entrando. Ele entra na presença. Olha lá, coisa mais louca. E disse, não te chegues para cá. Como assim? Fala pro seu irmão, como assim? Tira o quê? Porque o lugar que você está é o quê? Você consegue pensar nisso 40 anos depois? Moisés, criança, escapa da morte do Nilo, fala assim, do Nilo. Escapa da morte, ele mata o Egito, foge pro deserto, passa 40 anos apacentando a ovelha do sogro dele, que nem era dele.
Quem está pegando a visão? Se é pastentar, irmão, ovelha que é sua não é fácil, imagina dos outros. Quem pegou a visão, irmão? Cuidar dos seus filhos é fácil? Sim ou não? É fácil? E dar aula na escola, cuidar do filho dos outros, ficar no CIMEI, ficar na salinha, é muita responsabilidade, irmão. Sim ou não? Não é fácil, irmão. Fala comigo, é muita responsabilidade. Irmão, um professor não é brincadeira, irmão. Um professor tinha que ser honrado no extremo, porque não é fácil. Sim ou não, irmão? Não é brincadeira. E aí ele, 40 anos depois, o que Deus fala? O que Deus fala aí, irmão? Fala assim, Moisés entra na presença. Moisés entra na presença. Fala comigo assim, fala para o seu irmão, entenda isso. Entenda isso. Na presença de Deus, os detalhes fazem toda a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Passou 40 anos, Moisés fugido, matou um egípcio, foge para lá, fica 40 anos na terra lá do sogro dele lá em Midian. Na terra de quem? Mulher Zipa, e quem que era o nome do sogro dele? Jetro, irmãos. 40 anos depois, o que Deus pede? Irmãos, na presença de Deus, fala comigo, Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus de detalhe. 40 anos depois, Deus manda primeiro, não chega para cá, trava aí, para aí. Ele já parou. Primeiro ele atraiu, depois ele parou. Irmão, 40 anos depois, o que você acha que Deus pediria para você? Moisés está pecando, Moisés, você não circuncidou seus filhos até agora, Moisés. Toma vergonha, eu vou te matar lá na frente, Moisés. Por que você não circuncidou esses meninos, Moisés? Você vai para essa missão, Moisés. A Zipa vai ter que te salvar, rapaz. Toma vergonha, Moisés. Já não te ensinou, Moisés, que você tem que circuncidar os meninos, Moisés. É a aliança que eu fiz com Abraão, Moisés. Foi isso que Deus falou? Não. Deus mandou tirar uma sandália do pé, irmão. O que tem a ver uma sandália, irmão? Deus é Deus de detalhe, irmão. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a gente entra aqui e não quer tirar nem a sandália. A sandália é só o detalhe, irmãos. A sandália não tem como você entrar na presença sem abrir mão de alguma coisa. Foi isso que Deus quis dizer. Deus estava falando, Moisés. Porque tem uma história, a teologia explica, José fala sobre isso. Na história dos Hebreus, quem fez teologia já estudou sobre isso. Aquela sandália, a teologia fala que ela tinha uma imagem do Deus Ra. E Moisés usou aquela sandália há 40 anos. Depois de 40 anos ele estava com aquela sandália, ele quis entrar na presença de Deus. E Deus falou para ele, Moisés, tira essa sandália dos seus pés, porque essa sandália não pode entrar onde existe o Deus que é o Deus dos deuses, o Deus que é o único Deus no céu e na terra. Uau! Mas existe também outra teologia que diz, entenda isso, irmãos, que Moisés, quando tira a sandália dos pés, entenda isso, a Bíblia nos ensina que fala quando Deus mandou tirar a sandália dos pés, Deus estava falando para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está agora é terra santa. O que Deus estava querendo dizer? A teologia explica que naquele momento ele arranca o sapato, ele estava na verdade, entrando como um servo de verdade, porque a única coisa que um servo não tira é sapato. Agora eu te pergunto, depois de 40 anos, Deus pede para tirar uma sandália, irmãos. Isso é intrigante na Bíblia, isso me chapou, irmão. Falei, Deus, o que você quer com esse chinelo? Depois de 40 anos, esse cara está pecando, tem uma cara já, matou uma pessoa, vem para cá, 40 anos aqui, não circuncidou os filhos dele. A mulher nem foi com ele, irmãos. A Zipa na estalagem, ela volta para trás. Catou os filhos e falou, você é um homem sanguinário, você vai sozinho, trem. E Deus pede para pegar o quê? Sandália. Foi Deus, o que você quer com essa sandália? Deus falou, eu vou te explicar, pastor. É aquele que ninguém está disponível a tirar aqui. Ninguém quer ser servo. Ninguém quer servir o outro. Ninguém quer nem gastar um dia de oração para o outro aqui. Ninguém quer ouvir o problema do outro. Ninguém quer nem saber o que o outro está passando. Eu entro aqui querendo resolver só os meus e pronto. O Deus não é nosso, o Pai não é nosso, as dívidas não são nossas, a fome não é minha, a escassez não é minha. Que se dane se tem gente sofrendo. Foi Deus, o que você quer com essa sandália, Deus? Deus falou para mim, Wesley, na minha presença eu quero é os detalhes. Você já viu que aquela mulher, ela entra para adorar o Senhor, fala assim, para adorar. Fala, ela foi atraída num culto paia, fala assim, um culto paia. Fala assim, tem culto que é paia, irmão. Fala assim, tem culto que é ruim. Não tem culto que é horrível. Aquele culto que Jesus estava era horrível. Simão na mesa, caladão, pensando, será que você é profeta? Jesus caladinho. Jesus, o Simão e os convidados. E o culto acontecendo. Jesus, hein? Fala, silêncio. Porque Jesus só fala quando tem alguém para adorar. Não sei se você pegou. Não sei se você pegou. Ai, meu
meu Deus, Lapatai Docomanai. Jesus só fala quando tem alguém para adorar. A mulher foi importada de fora para dentro do culto. E quando ela entra na presença de Jesus, porque ela foi atraída para lá, trouxe um vaso de quê? Fala alabastro. E ela pega o quê? Mão? Cabeça? Não. Ela vai aonde? Pés. Ali ela chora, lava, enxuga com os pés. Por quê? Eu vi, por quê? Deus falou para mim: não tem como buscar a presença de cima para baixo, sempre é de baixo para cima. A gente só vai buscar quando a gente estiver bem embaixo mesmo, quando a gente estiver bem altivo, no churrasco, bebendo Coca-Cola. Ninguém quer a presença. Mas numa madrugada, irmãos, eu passei umas madrugadas muito loucas, irmão. Vou morrer, meu irmão. Não tem jeito. Oh, meu Deus, que eu vou lá? Eu vou lagajoso que jeito, meu pai. Ai, meu coração pulava, disparava. Eu falo, Senhor, não tem misericórdia, agora vai, quer ver, escuta. E eu falo, meu Deus, repreende esse filho da morte. Irmão, porque a gente é corajoso, bebendo Coca-Cola e churrasco. Quando você está doente, tem gente corajosa. Não tem. Pastor, é proibido temer a morte? Não, irmão, Jesus temeu a morte. Ele pediu para passar o caso, sim ou não? Sim. A morte é o último inimigo a ser vencido, irmão. Morte não é fácil, não, irmão. Já passei por ela algumas vezes. Já fiquei na UTI, já levei uns tiros, não sei como é que funciona. Mas pergunta ao seu irmão, o que Deus quer com essa sandália? Aí Deus falou para mim, foi o Wesley. Agora ele entrou. Depois disso tudo, ele está assim, dentro da presença. E o que Deus pede é o detalhe. Eu não sei contar quantos sapatos eu já dei para os outros. Arrancar novo e entregar. Eu tinha esse mistério. Já vi várias vezes. Parar na rua, toma esse tênis aqui para você. Falou, oh, meu Deus. Alto, nem sei contar. Eu já fui embora várias vezes descalço, de onde eu estava pregando, eu vou e arranco, dou pro pastor, olha, você tá meio baqueadinho, eu falo, toma esse aqui, é novinho, ó, zero, top, calça esse aqui, vai mais bonito. E vem embora descalço, no escuto. E Deus me falou algo interessante sobre a sandália. Que não existe, fala, como entrar na presença. Não existe como entrar na presença sem entregar alguma coisa. Só falar eis-me aqui não dá nada, não muda nada. Tô aqui, pastor. Se precisar, viu? Mas nunca se dispõe. Pastor, pode contar comigo, viu? Se eu precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Não vai mudar nada. Deus falou, Moisés, só falar eis-me aqui não vai te mudar, na verdade, mudar nada. Eu quero é que você arranque essa sandália agora. E quando ele arrancou, qual foi a postura que ele toma? De servo. Qual que jeito que ele fica? Ó. Porque o lugar que você está é o quê? Terra Santa. Olha que jeito que ele fica, versículo 6, quem está comigo? Amém. Olha o jeito que ele fica. Disse mais o Senhor, eu sou o quê? Deus de teu pai. Uau, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu o quê? Quando você entrega aquilo que Deus pede, não tem como você ficar do mesmo jeito. Não sei se você pega. Não pega essa visão. Quando você entrega o que Deus pediu, não tem como ficar do mesmo jeito. Eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer? Eu não quero ficar desse jeito. Quem que não quer ficar desse jeito que está hoje? Quem quer chegar no final do ano, os outros falam assim, eu não sei o que aconteceu na vida dessa pessoa aí não. Não tem explicação. Gente prosperou de um jeito, meu Deus do céu, está de um jeito que não está esquisito. Ele deve estar vendendo droga, que não tem base. Comprou aquela casa não é casa de gente comprar nada. Esse povo não tem como comprar não. Não tem como, não tem jeito. Esse trem tá errado, alguma coisa aconteceu, é herança. O que foi? Pegou um gado, vendeu um gado no Mato Grosso. O que aconteceu? Quem quer isso aí? Quem quer essa transformação? Entenda isso, fala comigo, é só entregar o que Deus pediu. Quando ele entregou, ele mudou de posição. Ele estava em pé, arrancou a chinela e gruvou na terra. E temia olhar para o Senhor. Porque não tem ninguém que está na presença e não está cheio de temor. Meu Deus, aleluia! Pastor, continua aí, porque não está na presença, mas não está cheio de temor. Só falar, eis-me aqui, fala para o seu irmão, resolve não. Tem que arrancar a sandália. E arrancar a sandália pode ser várias coisas aqui hoje, viu?
Deus está arrancando a sandália de cada um que está aqui, ó. E quem está na internet também, Deus está arrancando sua sandália. Glórias! Sim ou não, irmãos? Sim, é verdade. Meu Deus. 4-2, olha a coisa forte. 4-2. Vamos pular um tantão. Ixi, não dá nem para pregar nessa igreja. Já acabou até o culto. Misericórdia. Irmão, eu tô na introdução, mas eu vou acabar. O Moisés entrou agora. Fala pro seu irmão, o Moisés acabou de entrar. Nós larga o Moisés lá, sim ou não? Então vocês querem saber o que acontece no final? Eu só tô na introdução, vou pular os tópicos. Nessa igreja não tem como pregar, irmão. É complicado. 4-2, vamos pular, Ed. Mas até aqui você pegou? Pegou? O que acontece? Olha o 4-1, para poder entender direitinho. Então respondeu Moisés e disse: mais que ele, quê? Eis que não me crerão. Eis que não me querão, nem a do quê? A minha voz. A minha voz. O Senhor não o quê? O Senhor não te apareceu. Não te apareceu. Ele estava na onde? Fala na presença. Na presença De Deus, fala de Deus. Não era do pastor, não era do culto, ele estava na presença de quem? de Deus. Chega um momento do culto, você entra no que está disponível, você entra no que está na busca, você entra dentro do que está do acesso. Tem gente que no culto, pega essa visão. Fala pro seu irmão, pega a visão. Tem gente que no culto, ele só fica no disponível. Tem gente que busca, mas não acessa. No culto. Moisés passou pelos 3 níveis. Estava disponível o que Deus estava falando. Ele buscou, acessou, começou a falar, tirou o sapato, se relacionou com Deus. Agora ele está falando o quê? Fala, não. Tem jeito de ir, não. Vou não. Bom, Deus tem paciência com esse Moisés, você não tem noção. É igual ele tem com nós. Mesmo jeitinho. Sim ou não? Deus tem paciência mais com nós, sim ou não? Deus tem paciência mais comigo. Eu glorifico ao Senhor. Você pode dar glória pela paciência que Deus tem com você. Você quer saber o quanto que Deus tem paciência com você? Já pensou seu clone a partir de hoje, um mês, com você mesmo? O seu clone te criticando, falando as coisas, te cobrando as coisas. Pensou? Já pensou, irmão? Sim ou não? Já pensou você mesmo com você mesmo 30 dias? Hã? Tem gente que fez até o sinal da cruz. Irmão, tem gente que não se suporta. Tem gente que fala assim, meu Deus, como eu nem me suporto eu mesmo. Sim ou não, irmão? Então aqui é Deus ensinando a mim e a você. Irmãos, que é uma aula sobre entrar na presença. Olha o 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na onde? Na tua mão. E ele disse é o quê? Uma vara. Uma vara. Entenda isso, para cada não que você fala para Deus, ele acessa diferente naquilo que ele quer que você faz. Mas vai dar o mesmo resultado. Ele falou não no quê? Fala na voz. Na voz. Deus falou que era o quê? No cajado que estava na mão dele. O que você quer dizer com isso, pastor? Que na presença de Deus as coisas são transformadas. Pegou a visão, irmãos? Por que, pastor? Essa vara, entenda isso. Ele pega ela, vai ao Egito, volta, pega essa visão. Quando ele sai para o Egito, a Bíblia fala que Moisés pegou não mais a vara, mas o cajado de Deus. Ela foi transformada em um pau normal, um cajado normal, em um cajado de milagre, de sinais. A Bíblia fala que Deus fala das suas pragas que ele chama de minhas maravilhas. Depois você lê o texto. Ele fala, eu vou mandar as minhas maravilhas ao Egito. E ele não vai crer, eu vou endurecer o coração dele, depois eu vou endurecer, depois eu vou endurecer, depois eu vou, e Deus vai durar 10 pragas, mas, e a última, eu vou mandar o meu anjo. Que anjo? E era de quem? Irmão, sabe o que eu falei esse dia? Estava bem perturbado, Quem já ficou perturbado? Só o pastor? Será que eu estou pregando no lugar errado, gente? Não, é aqui mesmo, né? Então vamos lá. Eu estava o quê? Eu perturbado. Aí, irmão, aquela aflição, que trem. Parei para pensar e falei assim: se eu morrer, eu vou para onde? Para Jesus. E se eu viver, eu vou viver para quem? Falei, perdeu, Satanás. De todo jeito eu ganho. Pegou a visão? Quando você ficar com dificuldade, você fala assim. Fala, diabo, você pode vazar daqui agora. Se eu morrer, eu vou com Cristo. Se eu ficar aqui, é para Ele. Perdeu. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Ah! Se eu viver, é para Ele. Se eu morrer, eu vou com Ele. Amém. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Na presença de Deus, as coisas, fala comigo, são transformadas.
Era vara, cajado de quem? De Deus. Quando você fala não, Deus acessa você por outra coisa. E vai ter o mesmo resultado. Porque aqui, só nessa pregação, teve gente falando vários não já. E Deus te acessando por outro lado. E você não está nem sentindo. E você está na presença dele. Na presença dele a gente não crê, a gente fala não, a gente embirra, a gente fala mal. A gente espragueja. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Na nossa alma. Pedro, na presença de Jesus, esbofeteado, ele falou para a serva, eu não conheço, ainda xingou. E o galo cantou. Irmãos, nós somos bem pior que a gente imagina. Se a gente ficar sem a presença dele. Naquele momento Pedro estava sem o quê? A presença. Negou 3 vezes. E era o homem que falou que ia matar com Jesus, ia morrer com ele e até o fim. Deus falou, Pedro, cala a boca, que hoje mesmo Satanás subiu no céu para cirandar na sua vida e eu intercedi por você. Então eu entendo, quando você está muito galudinho, você pode ter certeza que o diabo está lá no trono, viu? Fala para o seu irmão, quando você está muito galudinho, quando você está contando muita vantagem, não se esqueça, o diabo está lá falando de você. Será que é isso mesmo, Jesus? Deixa eu peneirar ele. Deixa eu passar ele na peneira, que eu sei que ele não aguenta. Esse Pedro aí não aguenta nada. Esse Pedro é mais fraco que o Judas. E a Bíblia fala que Deus intercedeu por Pedro e não deixou. 4:4, Ed. Então disse o Senhor a Moisés, estende o quê? A tua mão. E pega o quê? Pela cauda, o cajado. E estende o quê? Estendeu Sua mão. pegou pela cauda. E tornou-se a vara em quê? Fala, seu irmão, todas as vezes Todas as vezes que Deus nos atrai, Deus nos atrai. Ele se revela para nós. De 2 maneiras. Fala 2 maneiras. Um Deus de sinais e um Deus de poder. E o Deus de poder. Toda vez que você se relacionar com Deus, você vai relacionar nesses 2 níveis: sinal e poder. 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 Cajado ele jogou, virou o quê? Fala, serpente. E Moisés fugia dele, sim ou não? Fala, porque o poder é perigoso. E Deus falou a Moisés, pode pegar pela cauda, vai voltar ao normal. Ele pegou, virou o quê? Cajado. Depois Deus fala para Moisés o quê? Põe a mão na onde? No peito. E ele fez o quê? Fala, colocou. Saiu de que jeito? Fala, sinal. Ele olhou, estava branca, pura lepra. Deus falou, fica tranquilo, vai ficar assim não. Fala pro seu irmão, vai ficar assim não. Não, fala para ele, não vai ficar assim não. Fala assim, na presença de Deus não fica desse jeito. Fala assim, ele tem o controle daquilo que você acha que está dando errado. Ele olhou Moisés e falou, agora eu estou lascado. Falei que não, fiquei leproso. Não, fala, fica tranquilo, querido. Fica tranquilo. Vai ser assim não. Sim ou não, irmão? Moisés olhou, eu fui, agora me lasquei. Fui falar não, fiquei leproso. Deus falou, fica tranquilo. Na minha presença, o que estava normal vai voltar ao normal. Ah, não sei se você está pegando. Não sei se você está pegando a chave. Na minha presença, o que estava normal vai voltar ao normal. Eu vou falar de novo. Na minha presença, o que estava normal vai voltar ao normal. Aleluia! Olha o que diz o texto, como que volta ao normal. Estende a sua mão e pegou-lhe pela cauda. Senhor não. Versículo 5. Para que creais que apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Jacó, e disse-lhe mais: põe agora a tua mão na onde? E ele, tirando-a, eis que estava de que jeito? Levou um susto, sim ou não? Com certeza, irmão, que eu tinha visto aquilo. Disse, o quê? Torna a pôr aonde? Entenda isso, o mesmo lugar que bagunça, Deus pode consertar. Você não pegou, pode parar. No mesmo lugar que está bagunçado, Deus pode consertar. Aleluia! Talvez você fale, não tem jeito, vai dar certo, não tem como não. No mesmo lugar, foi na onde? No mesmo. Ele falou, torna de novo. No mesmo. Saiu de que jeito? Normal. Aquilo que você acha que não tem jeito, vai voltar ao normal. Quem crê nisso, irmão? Fala, Moisés está na presença. Ele entrou na presença. Sim ou não? E Deus se revelou como um Deus de quê?
sinais e prodígios. Fique de pé no nome de Jesus. Meu Deus. Não vai dar para pregar. Outro dia nós pregamos o resto. Deus. Mas vocês não têm noção o que Deus faz com Gideão quando ele entra. Na verdade, ele entra na presença do anjo. Domingo que vem acho que eu continuo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Quando o anjo acessou Gideão, ele acessou Gideão, sabe para quê? Pergunta por quê? Não, Gideão, sabe para quê? Para fazer ele vencedor. Não tem ninguém que acessa a presença e não vira um vencedor. Moisés venceu todas as suas batalhas. Foi, voltou, cumpriu, obedeceu, subiu, foi para a glória, reinar com Cristo. Uau! Não entrou na terra do chão prometida, mas entrou na prometida do céu. E eu entendo que Deus até poupou Moisés, que dali para frente seria mais cabuloso. Sim ou não? Que até Moisés, Deus precisava de um homem de palavra. Fala palavra. Daquela frente, daquele lugar para frente, fala assim, Deus precisava de um homem, fala de guerra. E era Josué. Tem duas etapas na sua vida, que você é um homem de palavra, e outra que você tem que ter etapa na sua vida, que você é uma pessoa de guerra. Pegou a visão, sim ou não? Tem hora que você é Moisés disposto a liberar a palavra. Moisés lutou com o faraó? Não, ele só falava. Sim, o que ele só? Porque um homem de experiência está disposto a usar a palavra. Um homem mais novo está disposto a guerrear. Que era Josué. Pegou a visão? Então você está vivendo uma etapa talvez de falar a ser um homem de palavra. Mas eu entendo que a presença, ela está aqui nessa noite. Amém, Jesus, eu creio. Eu tenho acesso à presença. Você tem acesso à presença, sim ou não, irmãos? Nós temos acesso à presença. E eu quero que nessa noite você só feche seus olhos aí e reflita nisso. Moisés não para aí, ele caminha mais. Mas até aqui eu queria que você refletisse. Você entrou na presença hoje? Deu tempo? Nós entramos na presença hoje, será que deu tempo? Será que minhas dificuldades não deixou eu entrar? Será que meus problemas, as adversidades? Será que as pressões da vida não me deixou entrar na presença? Eu quero que nessa noite você só feche seus olhos aí, porque num culto como esse você pode entrar na presença de Deus. Você pode acessar o céu nessa noite. Você pode acessar a presença do Espírito Santo nessa noite. Você pode acessar a glória de Deus nessa noite. Num culto como esse você pode ter uma experiência com Deus tremenda. Você pode sentir a presença de Deus de maneira que você nunca sentiu na vida. E não só em calafrio, não só em arrupio, não. Num culto como esse você pode ser arrebatado se você deixar Deus te fazer, na verdade, deixar Deus te atrair nessa noite. Talvez tenha alguma dificuldade, talvez é a sandália que a gente não quer tirar, a sandália de 40 anos, eu não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite que você tem uma oportunidade de entrar na presença de Deus nessa noite. Deus nessa noite, Ele te atraiu para este lugar, Ele te trouxe aqui, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso, nós somos atraídos por essa presença. E você tem a oportunidade agora de orar, talvez 5 minutos só, talvez só um tempo de uma música, eu não sei. Mas você tem um tempo de fazer uma oração entre você e Deus de verdade, não entre você e seus problemas, não entre você e as dificuldades que você está passando, não é o aluguel, não é a água, não é a luz, não. É você entrar em Deus, irmãos. Acessar Deus não pela sua dificuldade, mas acessar pelo aquilo que Ele é. Pegar Deus, na verdade, pelos pés e não pelas mãos, não pela cabeça, não, irmãos. É entrar na presença de Deus, o adorando, os seus pés, de baixo para cima. Não pelo aquilo que eu estou passando, não pelo aquilo que eu estou sofrendo, não pela dificuldade que eu tenho, não pelas acusações, não por nada. É entrar nele. Não é pela dívida que você está, não é a dificuldade que você está passando, nada disso. Oh, yarabadai badarakato komanai, darabadai doko badai doko manai. Ei, yarabadai doko badai doko manai. Espírito Santo. Esse é o momento que você tem a oportunidade de adorar a sua presença e deixar Ele falar com você.
arabadai do comanai. Levante as suas mãos como se fosse receber algo nessa noite. Ei, aramanai de kininininai derivanai do co. Deus diz assim, ó. Deus me mostrou uma nuvem muito grande. Deus me mostrou a lavoura pronta, a semente germinada, e chovendo uma chuva seródia, chuva de colheita, chuva de fortalecimento, chuva de amadurecer os frutos, chuva de germinar não os frutos, chuva de acabar os frutos, chuva de dar acabamento aos frutos. Deus me mostrou uma chuva vindo seródia, uma chuva temporã, caindo sobre a refrigério, e um grande avivamento se manifestando, uma grande destravar, uma grande colheita, irmãos. Porque nesses dias vão começar a acontecer grandes colheitas. Isso é um sinal. Já é um sinal do arrebatamento do seu povo, da igreja dele. Vai acontecer grandes colheitas em vários lugares, e vocês vão começar a ver sinais. Sinais da esquerda, sinais da direita, sinais. Pessoas se convertendo, pessoas se entregando a Cristo. A refrigério vai participar desse sinal. Uma chuva vai descer, uma porção de pessoas vão ser colhidas, irmãos. Ei, eu profetizo nessa semana um encontro, uma entrada na presença, de maneira que você nunca entrou. Tem pessoas aqui que, olha isso que eu vou profetizar, é profético, eu sou profeta desde menino. Tem pessoas aqui que vão na madrugada acordar na presença já dele. Uns vão ter visões, grave isso, uns vão ter visões. Vão levantar e já vão para o sofá e vai sentir ele sentando no sofá. Você não vai ficar com medo, você não vai ficar apavorado, você vai sentir a presença dele sentando para vocês conversar. Nessa semana, pastor, o que eu tenho que fazer? Fazer o que Moisés fez, buscar atitude, fazer o que você não está fazendo, fazer o que você não fez ainda esse ano. Não leu uma Bíblia, não leu um livro, não jejuou, não buscou, não orou na madrugada. Só faça isso. Só ative, deixa só isso ativado. Nessa ativação ele vai vir, porque está disponível refrigério. Está tudo disponível. Ai, a busca gera o acesso. Gera o acesso. Levanta a mão assim, ó. Tô indo embora já. Se lembre, quem for arrebatado vai participar de um culto que não vai ter fim. Esse culto não vai ser encerrado. Ele só vai prolongar para a semana que vem. Mas entenda isso. Nós vamos passar um culto eterno com ele. Um culto de adoração. Ai, eu amo.
culto, o Senhor é uma pessoa, o Senhor é o nosso amigo. E o Senhor está aqui. Tem gente que vai ter visão, irmão. Tem gente que vai ter visão de libertação e Deus vai dar a chave para resolver. Tem gente que vai ter visão de chamado, de ministério. Tem gente que vai ter várias visões. Nessa semana vai ser a semana que Deus vai te visitar num mover profundo. Porque você vai deixar Ele ir. Você vai acessar a presença e não ficar esperando, irmão. A função de Deus é só te atrair. A atitude é nossa. Se prepare para o mistério de Deus nessa semana. Eu não vou encerrar o culto, irmão. Não tem como encerrar um culto desse. Esse culto vai continuar na sua casa, na sua semana. Ele vai te continuar lá. Eu só quero te liberar em paz para sua casa. Eu só quero te liberar na presença nessa noite. Vai na presença dele, caminhe na presença, ande na presença, vai na presença para sua casa. No nome de Jesus, que Deus te leve em paz na presença de Deus. No nome de Jesus. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Vai em paz no nome de Jesus.